Bom dia, queridos. Estamos começando a nossa escola dominical neste domingo e queremos que Deus te abençoe, que Deus manifeste do seu amor, da sua graça sobre a sua vida. Nós vamos nesse momento iniciarmos com uma oração. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pedimos que o seu Espírito Santo se manifeste em nós através daquilo que nós vamos ver, ouvir nesta manhã. Que haja um espírito de adoração, de abertura para entendermos a sua palavra, aquilo que tu queres para nós nesta manhã. Venha renovar o nosso ser, venha abençoar a cada um de nós e abençoe todas as famílias que estão nos ouvindo e vendo nesta manhã. Que o Espírito do Senhor trabalhe, que o Espírito do Senhor nos envolva, que haja a manifestação do Senhor para um avivamento em nossas vidas, um desejo profundo de te adorar, de te buscar, de encontrar em ti as respostas para a nossa alma, para o nosso coração. Nos abençoe neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que o desejo do nosso coração seja honrar, glorificar e adorar ao nosso Deus. Nós gostaríamos de continuar falando sobre as paredes do coração e, em especial, sobre
o padrão que Deus estabelece para as nossas vidas. Lembrando que na semana passada nós vimos a necessidade de sermos transformados em um templo do Espírito Santo, que as paredes velhas do nosso coração devam cair, devam sucumbir, e que a graça de Deus possa nos envolver e nos tornar um templo do Espírito Santo. Agora, diante disto, se você passou pelaquilo, se não, ouça domingo passado a escola dominical e veja o que Deus quer e deseja fazer na sua vida. E após então pensarmos de sermos um templo do Espírito Santo, nós devemos, dentro desse templo, estabelecer alguns padrões. E queremos ver hoje o padrão que Deus deseja estabelecer nas nossas vidas para sermos realmente pessoas amadas, pessoas completas, de um caráter abençoado por Deus, que possamos ter um coração semelhante ao coração do Pai. Esse é o desejo do nosso Deus. Pensando nisto, nós vamos trabalhar hoje sobre esse padrão que Deus estabelece. Moody disse o seguinte: os rudes entalhes da repreensão têm um único objetivo de colocar-nos no prumo. Ou seja, agora Deus vai entalhar, Deus vai produzir uma nova pessoa. E esse entalhe, às vezes, passa pela repreensão de Deus, passa pelaquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. E para que Deus possa fazer algo nas nossas vidas, Deus tem que tirar aquele velho homem, aquelas velhas coisas que nós antes fazíamos. Por isso, o prumo de Deus tem que passar agora. Deus tem que nos colocar de acordo com o seu Filho Jesus, porque Ele é o nosso padrão para crescimento. E assim nós vamos nos tornar um templo do Espírito Santo de Deus. A vara de Deus é uma das maneiras que Deus tem como fazer isto. A vara de Deus, não pense na vara de Deus como um instrumento do mal, mas um instrumento de Deus. O Dr. Bruce Thompson diz assim: a vara representa o indestrutível amor de Cristo e tudo que esse amor abrange. Veja, a vara de Deus representa o amor de Deus. Assim como um pai ama o seu filho, que às vezes tem que repreendê-lo e dizer: não, meu filho, não faça isso, assim Deus também o faz através do amor dele sobre as nossas vidas. Por isso, o nosso texto de hoje é baseado em Mateus 3,3, que diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a mensagem básica de Jesus, uma mensagem de arrependimento. E sem sombra de dúvida, esse é o primeiro padrão de Deus para a nossa vida. Esse primeiro padrão de Deus passa por isso, por arrependimento. Neemias 1,6 diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecados. Nós já vimos esse versículo, mas o que eu quero salientar neste versículo é exatamente que ele está numa atitude de arrependimento, de oração, pedindo que Deus possa perdoar os pecados da nação de Israel, os pecados seu e também da sua família. E uma das coisas que nós devemos perceber é que os pecados do passado atrapalham a nossa vida no presente. Os pecados dos antepassados de Neemias levaram o povo para o cativeiro na Babilônia.
Ou seja, os pecados trazem sobre nós determinadas repercussões muito fortes, determinadas situações não tão boas de serem vividas. E exatamente isso que os pecados ocasionaram na nação de Israel. Os pecados do passado atrapalham o presente e podem atrapalhar o futuro. Muitas das coisas erradas que os nossos pais fizeram e aqueles que foram figuras de autoridade nas nossas vidas repercutiram nas nossas vidas, sim, e podem continuar repercutindo no nosso futuro. Uai, então isso é uma maldição hereditária? Entenda o seguinte: a maldição hereditária nas nossas vidas é quando nós nos permitimos vivermos nas consequências dos pecados dos nossos pais. O que Neemias estava fazendo naquele momento era eliminando exatamente esse passado. Através do quê? Através do arrependimento e da confissão. Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos ou pedimos perdão pelos que nos machucaram, que nos feriram, sem sombra de dúvida surge dentro do nosso coração paz. E nessa paz não existe mais nada do passado que venha nos prejudicar. O passado nos prejudica quando nós ficamos atrelados aos erros dos outros nas nossas vidas. E o que Neemias estava fazendo é exatamente: não queremos mais nada desse passado nas nossas vidas, para que nós sejamos abençoados daqui por diante. Por isso é que Neemias, ele se humilha e ele pede perdão a Deus. Se os avós, os nossos avós, tivessem se arrependido, ninguém tinha ido, vamos dizer, para o cativeiro de sofrimento. Ninguém tinha vivido determinadas coisas ruins nas suas vidas. Portanto, nós temos que eliminar este passado. E esse passado passa por nós, porque quando alguém nos machucou, nós ficamos irritados, nós também pecamos, nós falamos o que não devemos, nós magoamos as pessoas, ou seja, o pecado do passado está produzindo os nossos pecados no presente. Por isso há necessidade de arrependimento nosso, de como nós encaramos aquilo que sucedeu nas nossas vidas e as mágoas que nós deixamos brotar na nossa existência. Por isso o arrependimento é fundamental, nosso. Arrependimento, o que é? Arrependimento é uma firme decisão dentro de você. É uma mudança no seu pensamento. Arrependimento é você dizer a si mesmo: eu não quero mais que isso possa comandar a minha vida, possa destruir a minha vida, por isso eu me arrependo, por isso eu tomo a firme decisão de não permitir mais isso viver dentro do nosso ser. Lembra daquela figura que nós colocamos sobre a figura de autoridade? Quando nós sofremos em relação às coisas que nos sucederam no passado, nós podemos ir por uma rejeição ou por uma revolta. A rejeição, ela esconde uma tristeza dentro de nós. E quando nós vivemos dentro de um sentimento de rejeição, nós vamos nos tornar incrédulos. Como, por exemplo, pessoas que tiveram problemas no casamento dos seus pais e começaram então a rejeitar a ideia de se casar novamente. E aí o pensamento que surge é: nenhum me presta, nenhuma mulher boa, ninguém nunca pode me trazer uma verdadeira alegria, um verdadeiro amor. Ou seja, nós ficamos incrédulos para com esse sentimento chamado amor e também incrédulos para com o casamento. E isso é exatamente devido àquilo que nós vimos no passado e diante dos problemas que nós tivemos com os nossos pais. Ou nós podemos então ir para uma revolta. E a revolta é exatamente a gente querer destruir
tudo que está relacionado a casamento. É isso mais ou menos que acontece nos dias de hoje na nossa sociedade. A tentativa, né, pelo diabo de destruir o casamento, de destruir a família. Muito bem. Então nós precisamos de arrependimento. Uma outra coisa muito importante nas nossas vidas, para que nós sejamos estabelecidos e cresçamos como templo de Deus, é ver o nosso valor. Qual é o valor da vida humana? Você já pensou isso? Quanto você vale? Qual é o seu valor? Na realidade, se nós pensarmos no sentido humanamente falando, o nosso valor é incalculável. Ninguém é capaz de pagar com respeito a você o valor que você tem. Antigamente se dava valor pela vida de um ser humano quando surgiu o período de escravatura. Se comprava pessoas por tal valor, dependendo do seu porte físico, dependendo da utilidade que essa pessoa tinha para o seu comprador. Mas, por mais que se comprasse uma pessoa, não se comprava o seu interior, não se comprava a sua mente, não se comprava o seu espírito. Ou seja, isso era uma falsa ilusão que a pessoa possuía a outra, porque nada nessa terra que exista consegue comprar um ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele é uma criação de Deus. E por ser uma criação de Deus, ele tem um valor muito grande. Nem o diabo consegue comprar o ser humano, porque o valor dele é altíssimo. O único que consegue nos comprar é o próprio Deus. E é interessante que o próprio Deus, ele deu o seu Filho para nos comprar. Não é que o Filho tem o mesmo valor do que nós temos. Não é que nós temos o mesmo valor do que o Filho. Na realidade, o Filho tem um valor muito maior do que nós. O valor do Filho, Jesus Cristo, é incomparavelmente, vamos dizer, infinito. Não tem nada que se compara ao valor de Jesus. Portanto, dizer que nós temos o mesmo valor do que Cristo não é verdade. Ao ponto que a morte de Cristo foi suficiente para todos, não só para um. E ela é suficiente para muito mais ainda. Por isso, o nosso valor, ele se encaixa diante da morte de Cristo Jesus. Mas a morte de Cristo é muito maior do que o valor que nós possuímos. Bom, vamos compreender um pouquinho mais sobre essa questão do nosso valor. O Salmo 49, versículos 7 e 8, diz assim: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Aí há uma explicação nesse versículo que diz assim: pois a redenção da alma deles é caríssima. Então, não tem como se comprar uma alma humana pelo homem ou pelo diabo. Como ele diz aqui, o seu resgate é muito alto. Na realidade, só quem é capaz de nos comprar é o próprio Deus. E o seu valor, então, vamos dizer, é incalculável humanamente falando. Só Deus é capaz de comprá-lo, como eu acabei de dizer. Agora, o que nos atrapalha diante desse grande valor? O pecado. O pecado é que coloca que nós não temos valor nenhum. Na realidade, é como o pecado assumisse a nossa vida e nos dissesse que nós não temos valor nenhum. E é nesse sentido que muitas pessoas desistem de viver, porque acham que não tem valor algum.
A incredulidade no coração, ela nega a visão de Deus e nega a visão não só de Deus, mas de nós. Quando nós perdemos a visão de Deus, nós perdemos a visão de nós, do valor que nós possuímos. O nosso valor, ele se baseia unicamente em Deus e no seu amor. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Ou seja, o amor de Deus revela para nós o valor que nós possuímos. E este amor é que nos torna mais nobres, é que nos torna pessoas humanas verdadeiramente maravilhosas. É o amor de Deus que é capaz de nos tirar e nos comprar para Deus. A morte de Cristo possibilitou isto, que nós fôssemos resgatados da nossa desvalorização que o pecado ocasionou. Nós temos visto muito a nossa moeda brasileira sendo desvalorizada em relação ao dólar, cada vez mais desvalorizada. E por que fica desvalorizada? Uma das coisas é que os investidores não querem investir no Brasil porque acham que o Brasil não tem tanto valor e por isso somos desvalorizados. E exatamente isso que acontece conosco. O pecado nos desvaloriza, nos faz um João ninguém. E nós vemos que Deus é que nos valoriza na cruz do Calvário. O pecado, ele gerou dentro das nossas vidas a incredulidade. Quando nós olhamos para Gênesis 3:1-6, nós vemos exatamente que essa semente de incredulidade foi colocada no coração de Eva através de Satanás, para que descresse em Deus. E naquele momento, Satanás estava querendo, com a incredulidade, dizer ao homem que ele tinha de fato algum valor, no sentido que esse valor era igual a Deus, ao ponto que Satanás disse para Eva que ela seria conhecedora do bem e do mal, ou seja, na semelhança de Deus, no mesmo valor de Deus, e isso era mentira. Nós nunca seremos iguais a Deus, nunca o conhecimento tanto do pecado ou do bem vai nos fazer sermos iguais a Deus. Era uma mentira. Então Satanás, através da incredulidade, estava colocando nas nossas vidas esse sentimento de orgulho, de uma vaidade, que são exatamente coisas que o pecado faz com que nós nos tornemos sem valor. O objetivo de Satanás não era sermos iguais a Deus, mas é exatamente nós perdermos Deus e nos sentimos um lixo. E é exatamente isso que sucede. O pecado da incredulidade gerado no nosso coração levou-nos à desvalorização. Observe a nação de Israel. O pecado da incredulidade trouxe grandes prejuízos para a nação de Israel. Quando eles estavam para adentrar a terra prometida, a incredulidade surgiu. Diante de quê? Diante dos problemas, diante das dificuldades. Eles não creram que Deus iria dar para eles aquela terra prometida. E por causa dessa incredulidade, eles ficaram 40 anos no deserto. E assim, várias situações na nação de Israel, devido à incredulidade, fez com que eles perdessem a bênção. Então, a incredulidade é um problema seríssimo para que nós não caminhemos como um verdadeiro templo do Espírito Santo de Deus. Muitos ficaram peregrinos no deserto, lá no tempo em que Israel saiu do Egito, como também hoje muitos estão peregrinos no deserto da dúvida, no deserto da incredulidade. E esse deserto é terrível, porque esse deserto só nos faz ver
as coisas ruins e negativas para as nossas vidas. Nós somos incapazes de atingirmos aquilo que Deus deseja para nós. Assim sendo, a incredulidade nos desvaloriza muitíssimo. E é isso que o diabo quer. Ele quer ter a nossa alma e nos levar para o inferno exatamente porque nós desacreditamos no nosso valor. Uma outra coisa importante, queridos, dentro desta área também que Deus deseja fazer, nos levar para sermos humildes, vencermos o pecado da incredulidade, mas também nos levar a vencer o pecado da revolta. A revolta, ela leva ao quê? A um orgulho. A revolta, ela gera uma personalidade o quê? Competitiva e crítica. Pode observar, pessoas que são muito críticas, pessoas que são muito competitivas e se acham melhores do que os outros e menosprezam o trabalho dos outros, esta pessoa esconde dentro de si alguma revolta e que se tornam na vida dessas pessoas paredes. A revolta nos cria paredes nas nossas vidas e nós, para escondermos essa revolta, a gente demonstra o que? Orgulho. A gente demonstra exatamente com orgulho a competitividade acerrada, nós demonstramos muita crítica, mas na realidade tudo isso é para esconder uma grande revolta que existe dentro do nosso coração. O antídoto, da revolta que nos leva para o orgulho chama-se humildade. Pela humildade nós podemos voltar lá na revolta, corrigir isso através do sangue de Jesus e caminharmos melhor no presente e no futuro. As pessoas não caminham bem no seu presente e no seu futuro porque estão com sentimentos de revoltas guardadas dentro do seu coração. Tiago 4,6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja, o caminho que Deus tem nessa nova vida que passamos a ter e que é erguida nas nossas vidas, esse templo do Espírito Santo, passa por humildade. Porque Deus vai te resistir se você é soberbo, mas Deus vai te dar graça se você é humilde. E a humildade é esse caminho. A humildade tem que nos levar o quê? A perdoar. A humildade é uma qualidade do amor. Quem ama é humilde. Quem ama, perdoa. Esta é uma reação positiva. E essa reação positiva deve existir nas nossas vidas. Às vezes, tememos mais os homens do que a Deus. Por isso usamos, queridos, do orgulho para nos proteger desses homens. As pessoas são essa casca dura, na realidade, tentando se proteger. Mas essa casca dura, ela tem que cair por terra, para que Deus possa estabelecer nas nossas vidas um verdadeiro templo. Diante de Deus nós temos que ser humildes, como diz Tiago 4,10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vai o quê? Te exaltar. Ou seja, vai produzir na sua vida não é uma exaltação de orgulho, mas é uma exaltação da graça de Deus através da sua vida. Humildade significa o quê? Significa um espírito que se prostra. Significa exatamente alguém que se rebaixa. Mas rebaixar para quê? Simplesmente para fazer assim? Não, rebaixar para olhar para dentro de si e dizer: Deus, eu errei, Deus, eu falhei, eu tenho guardado esse sentimento horrível contra meu pai, contra minha mãe, contra fulano, contra aquele, contra Beltrano. Senhor,
me perdoa. Então é olhar para dentro de si e pedir perdão a Deus. O Salmo 51, versículo 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás. Veja, a humildade passa por isso, por um espírito quebrantado, se quebrantar, reconhecer Deus na vida. É o coração compungido, contrito. E aí diz que Deus não vai desprezar esta pessoa. Queridos, eu gostaria que você olhasse para a sua vida. Deus está tentando levantar um templo dentro de você. Mas esse templo dentro de você não pode conter pecados. Por isso eu quero concluir pensando que a incredulidade, o orgulho, a vaidade dentro do seu coração está, vamos dizer, colocando um entulho no seu templo. A palavra de Deus fala que Neemias tinha um problema seríssimo com um camarada chamado Tobias. E numa das viagens de Neemias, Tobias veio e colocou a sua cama lá no anexo do templo, num quartinho. E quando Neemias chegou, ele pegou e disse: não, é para remover, é para tirar esse cara, porque esse camarada só sabe atrapalhar. Esse camarada, vamos dizer, ele representava o pecado e a tentativa de destruir Neemias. Às vezes é exatamente isso. Dentro da nossa vida existem determinadas coisas que são lixos, que são tentativas de te destruir e te afastar de Deus. Portanto, é necessário que o altar do sacrifício seja levantado nas nossas vidas. Não pode ter um altar, vamos dizer, simbólico. Ele tem que ser uma realidade. É no altar do sacrifício que era colocado diante de Deus o sacrifício para que houvesse o perdão. Você precisa colocar diante de Deus esses pecados para que sejam queimados e destruídos diante de Deus, no altar do sacrifício, cujo o Filho de Deus viveu e tomou os seus pecados para te lavar, te perdoar, para te justificar, para dar ao seu coração santidade, uma santidade de vida. Portanto, não deixe esses lixos do seu passado continuarem a te comandar no seu presente. Lance isso diante de Deus, seja humilde diante de Deus, para que parede alguma seja construída na sua vida. O padrão estabelecido de Deus para o seu viver agora, ele passa pelo quê? Ele passa por mudança, ele passa por coisas que devem ser levantadas agora dentro da sua vida. E uma dessas coisas se chama arrependimento. Arrependei-vos, como eu disse, é a mensagem de Jesus. E essa é a mensagem de Jesus para dentro de você. Se você quer um tempo saudável, se você quer viver em adoração, se você quer viver cheio da presença de Deus, arrependa-se do seu pecado, da sua falha e mude. Existe uma figura de autoridade que é um verdadeiro fantasma na minha vida. Em nome de Jesus, tire essa figura de autoridade através do sangue de Jesus. Perdoa aquelas pessoas que foram ruins para com você e possa o seu coração agora viver em paz, porque você tem um grande valor diante de Deus. O seu valor é imenso, ninguém é capaz de comprar a sua alma na terra, mas o Senhor Jesus te comprou na cruz do Calvário, pelo sangue dele, pela morte dele. Você é uma pessoa de valor, sim. Portanto, querido, agora que você é uma pessoa de valor, você não pode deixar que o pecado da incredulidade comande a sua vida. Você não pode deixar que o pecado da revolta comande o seu viver. Você não pode deixar que o orgulho possa exatamente ser levantado na sua vida e esconder essa revolta.
Tire isso pelo sangue de Jesus. Está na hora de você viver uma vida melhor, uma vida humilde diante do Senhor, uma vida em que Deus vai te exaltar sim, mas não é a sua exaltação humana, é a exaltação que vem de Deus, pela graça dele, para que você viva uma nova vida. Faça isso, querido. Esteja diante do altar de Deus agora e confesse, limpe o seu coração. Não deixe que as amarguras do passado sejam um entulho dentro do novo templo que é você. Faça isso em nome de Jesus. Vamos nesse momento orar. Fale com Deus, abra o seu coração, coloque diante de Deus todas essas coisas ruins e peça que Ele possa lavar o seu coração. Fale com o Senhor agora. Pai querido, tenha misericórdia de cada um de nós agora e pelo seu Espírito Santo que o Senhor nos lave de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas. O Senhor nos fez um templo novo, Senhor. O Senhor nos comprou pelo sangue do seu Filho. Agora, Senhor Deus, restaura a nossa vida, Senhor Deus. Faça que nós possamos sentir como um templo do seu Espírito Santo. Nós te pedimos essas bênçãos em Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, nós vamos ouvir agora mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu santo nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Vamos dar graças ao nosso Deus. Salvador.
fizeram, como no caso da dona Isaura, que fez aniversário agora no dia 1º de maio. Hoje está fazendo aniversário a Elisete, minha esposa, nossos parabéns para ela também. E no dia 6 estará aniversariando a Janete, que Deus também possa abençoá-la. Assim, nós louvamos a Deus por mais essa escola dominical, pela vida de todos vocês. Nós vamos agora fazermos uma oração e vamos terminar. Pai querido, glorifica o seu santo nome sobre a vida de todos. Obrigado por essa escola dominical, obrigado pelas coisas que nós temos aprendido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós queremos parabenizar a todos que estão aniversariando. Nesta semana aniversariou Dona Isaura no dia 1º de maio, parabéns para a Dona Isaura. Hoje, dia 3, está aniversariando a minha esposa Elisete, parabéns para ela. E no dia 6 de maio agora, também estará aniversariando a Janete. Então que Deus abençoe a todos vocês, com muita graça, com muito amor, e que vocês possam viver cada vez mais Deus na vida de vocês. Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós queremos a bênção do Senhor sobre a vida de todos aqueles que estão aniversariando, que a graça do Senhor seja sobre eles, que o Senhor possa abençoá-los, dar a cada uma destas pessoas a boa mão do Senhor para ajudá-los em tudo, seja na saúde, seja diante de qualquer situação. E Pai querido, nós pedimos que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão também precisando de oração, que estão enfermos, que estão necessitando da graça e da bênção do Senhor. Seja com o irmão da nossa irmã Jacira, seja com aquela pessoa que a Silvane citou, que está numa situação também precisando da bênção do Senhor, seja sobre todos, Pai, todos que precisam do Senhor, que o Senhor estenda a sua mão poderosa, e sobre todos no sentido do mundo que estão passando por essa situação, dessa doença, Pai. Em nome de Cristo Jesus, dá o alívio, dá a força às famílias que têm perdido entes queridos, mas que o Senhor também, Senhor Deus, possa se revelar poderoso para tirar essa enfermidade sobre a face da terra. Nós clamamos a sua bênção assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tenha um bom dia e logo mais às 19 horas vamos ter o nosso culto. Deus o abençoe. Amém.